Já subiu? Muito branco, né? Acho bem melhor. O quê? Bem melhor, mas... Olá, pessoal do YouTube, pessoal do Face. Tem que clicar lá, certo? De ouvir. Vamos ajustar aqui. Agora entrou do Face. Presença, você tem que falar. Olá, pessoal, boa noite. Pessoal do Face, do YouTube, do Insta, boa noite. Deixa eu tirar aqui. Você vai conseguir como? Aqui. Eu vou fazer a introdução. Mas eu tenho 3 perguntas. Só dar uma olhadinha. Oi, Helena. Oi, Helena. Quem que é aquele ali? Não dá pra ver quem que é. Como que tá ouvindo aqui no escritório? Ele tá aqui, né? Tem. Acho que demora um pouquinho pra entrar. Oi, Dessa. Tudo bem? Gente? A gente vai esperar só mais um pouquinho, tá bom, pessoal? Para entrar um pouquinho mais. A gente vai esperar só mais um pouquinho, tá bom, pessoal? Para entrar um pouquinho mais. Tá ficando engraçado, né? Porque tá com um delayzinho. Bom, vamos começar? Para baixar o som. Bom, vamos. Olá, pessoal, boa noite. Pessoal do Facebook, pessoal do YouTube, do Instagram, tudo bem? Obrigada por nos acompanharem aí em mais uma live, em especial hoje, né, que nós estamos concorrendo com o presidente Jair Bolsonaro, que ele também está fazendo uma live, mas eu garanto para vocês que a nossa será muito mais interessante que a dele. É verdade. Aliás, eu estava ouvindo e a nossa vai estar melhor, gente. O conteúdo está bem mais legal, podem ter certeza, tá? Então, desde o início de maio, nós estamos aí fazendo diversas lives para vocês, falando sobre temas com relação à pandemia, como a pandemia está afetando os contratos de natureza trabalhista e também os contratos de natureza civil, né, que a doutora Patrícia tem esclarecido diversas dúvidas para nós. E como, né, o resultado vem vindo, nossos inscritos têm aumentado, as pessoas que têm assistido a live também têm aumentado, tem surgido uma série de perguntas repetidas, tá? Então, algumas perguntas a gente já está colocando lá no canal do YouTube, meu direito, a gente está separando, está praticamente cortando as lives e colocando para vocês. E outras também a gente vai acabar repetindo uma vez ou outra, porque um assunto acaba puxando o outro aí, tá bom? Então, é o seguinte, com relação à parte trabalhista, principalmente 2 MPs vieram para modificar totalmente as relações trabalhistas, tá? Então, primeiramente foi a MP 927 e a MP 936. Essa MP 927, ela veio logo após a decretação do estado de calamidade, que foi em 20 de março de 2020, agora desse ano.
Então, ela veio e trouxe algumas modificações. Só que assim, como o nome já diz, é medida provisória, tá? Então, a medida provisória, ela tem uma duração limitada. Ela tem uma duração de 60 dias. Então, essa primeira MP, que foi a 927, que começou lá em março, ela já se encerrou. E a medida provisória seguinte, que foi a 936, perdão, foi em 1º de abril. Então, ela também já findou o prazo de 60 dias, tá? Então, assim, essas duas MPs foram prorrogadas por mais 60 dias, tá? Então, ainda estão em validade, ambas as medidas, tá? Como nós já falamos na live passada, pessoal, que foi objeto de pergunta de muitas empresas, quando prorrogou essa segunda MP que falava sobre a redução, eles vieram perguntando, então, pessoal, que eu já dei suspensão de 60 dias, posso dar mais 60 dias de suspensão? E aí a gente já explicou que não dá para dobrar o período, tá? Então, por exemplo, para quem já teve o contrato suspenso por 60 dias, ele vai ter aí mais 30 dias para fazer algo com relação ao contrato desse empregado, que ele poderia, então, aplicar a redução, tá? Porque a redução é possível por 90 dias e a suspensão por 60. Só que a empresa não pode aplicar ambos os benefícios, né, entre aspas, para o empregado, por mais de 90 dias, tá bom? Então, mesmo com essas prorrogações aí, as empresas devem tomar todos os cuidados necessários para que seja aplicada corretamente, tá? Nossa, um cachorro aqui, gente olha isso, problema. Gente, desculpa, tá? Mas ele ama participar da live, é a vontade dele, aliás. Não. Távio 2 está aí com a gente no Instagram. Obrigada por nos assistir. Tati, tudo bem? Diretamente. Oi, gente. Oi, Tati. Das gringas, a Tati está nos assistindo. É isso aí, pessoal. Bom, então, tá difícil, gente. Hoje ele está querendo participar. Além do Bolsonaro, a gente está concorrendo com o Peter também. Bom, pessoal, aí muitas empresas, elas têm feito uma pergunta que elas não sabem o que fazer, né? O que acontece? Já apliquei suspensão de 60 dias, já apliquei redução de 30 dias. Aí agora o empregado voltou, o que eu faço, né? Já deu férias antecipadas, o que eu faço? Então, o que a empresa pode fazer agora que nós sugerimos, tá? Existe uma outra opção também, que foi dada pela primeira MP, que é o banco de horas, né? Então, assim, se não for possível o trabalho em home office, que a gente sabe que muitas empresas realmente não voltarão a funcionar, então vocês podem aplicar o banco de horas. O banco de horas, vocês têm aí o prazo de 18 meses para o seu empregado pagar essas horas, tá? Então, como que funciona o banco de horas? Essas horas devedoras, entre aspas, elas vão para uma espécie de banco, e do banco elas ficam aguardando, então, o cumprimento pelo empregado, tá? Então, vocês vão ter aí 18 meses, e esses 18 meses, eles serão contados após o final do estado de calamidade, que nós acreditamos que em breve vai acabar, né? Então, 18 meses para cumprir essas horas, tá? Então, aí é uma opção. A empresa, o melhor mesmo é que a empresa consulte o seu jurídico para ver qual a melhor forma de manter esse empregado aí no seu quadro, tá? Inclusive, o Bolsonaro, na live dele, já até falou que as empresas têm que voltar a funcionar aí, porque ele vai gastar demais com mais 2 meses de auxílio emergencial, que ele está ficando devendo. Então, né, a gente espera que agora as empresas retornem e os seus empregados também, tá bom? Mas consultem o jurídico para saber o que é melhor para fazer pelos seus empregados, tá bom? Tem outras dúvidas aí que as empresas têm feito, né? Porque agora muitos estão já voltando da suspensão e tem acontecido alguns problemas aí, né, com eles. Tem uma pergunta, né? A pergunta é o seguinte, doutora, tenho empregados que já voltaram da suspensão e estão cometendo faltas injustificadas, fazendo, entre aspas, corpo mole. Posso dispensar? Bem, o que acontece? A MP, né, só para esclarecer por que ele está fazendo essa pergunta, a MP, ela diz que se a empresa deu 60 dias de suspensão para o empregado, por exemplo, quando ele retornar da suspensão, ele tem 60 dias de estabilidade,
Então, ele não pode ser dispensado, entre aspas, sem justa causa, tá? Ele tem uma garantia provisória de emprego. Por que é provisória essa garantia? Porque é uma garantia apenas para dispensa sem justa causa. Agora, pelo que eles estão falando aí, o empregado está faltando sem justificar, o empregado está fazendo corpo mole, que a gente chama de desídia, né? Então, o que a empresa pode fazer? Pode demitir mesmo ele sendo estável? Bom, a resposta é sim, pode demitir. Só que a empresa, ela deve tomar muitas precauções com relação a isso. Isso a gente aconselha todas as empresas. Quando for demitir por justa causa, a justa causa ela deve ser muito robusta, né? A gente sempre fala isso para a empresa. O que é uma justa causa robusta? É aquela que dificilmente será derrubada em uma ação trabalhista. A gente sabe que a maioria dos empregados demitido por justa causa entra com ação para tentar reversão, né? Então, se a empresa ela tem uma amplitude de prova, se ela deu advertência, se ela deu suspensão 2 dias, depois 5 dias, se ela realmente aplicou uma escala pedagógica que a gente chama, dificilmente o empregado vai conseguir reverter essa justa causa. Então, por exemplo, ele está faltando lá sem justificativa. A empresa mandou um telegrama, uma mensagem, mandou uma carta com um registro pedindo que ele retorne ao trabalho? Será que a empresa fez isso? Documentou isso? Né? Porque às vezes só ligou para o empregado e agora não vai ter prova nenhuma. Então, assim, para aplicar a justa causa, é preciso que sejam tomadas todas essas precauções, tá? E outra coisa é o corpo mole, a desídia, né? Então, assim, a desídia, ela tem que ser comprovada também, tá? E tudo acompanhado por testemunha, tem que avaliar se realmente ele está fazendo corpo mole, às vezes é algum outro motivo, tudo tem que ser avaliado pela empresa antes de demitir por justa causa, tá? Mas, assim, suspensão pela MP, a estabilidade pela suspensão ou pela redução de horário, ela é contra a dispensa sem justa causa, tá? Então, justa causa, pode demitir sim, tá bom? A próxima pergunta é: o empregado estável pode pedir demissão? Eu acredito que a pergunta seja também com relação a esse período agora de estabilidade em razão da suspensão ou da redução, tá? Então, pedir demissão, assim como a gente tinha falado no caso da dispensa por justa causa, também pode, tá? Porque a estabilidade, ela é uma garantia de emprego contra a dispensa sem justa causa, tá? Então, pedido de demissão, dispensa por justa causa, sim. Essas sim, elas podem encerrar um contrato de trabalho de um estável, tá bom? Só acrescentando a questão para alguns empregadores, que a gente participa de algumas reclamações trabalhistas que o empregado pede demissão e depois ele alega que ele não pediu demissão, que ele foi coagido, etc. e tal. Então, é sempre importante para que esse pedido de demissão do funcionário, além de ele ser expresso, ou seja, documentado, seja feito também na presença de testemunhas, para não ter, né, doutora, esse problema depois que o funcionário pede demissão, depois vai na Justiça do Trabalho, alegando que não foi bem assim que aconteceu e pedindo todas aquelas verbas rescisórias. Então, bem importante que isso seja feito da maneira mais correta possível, para que, se houver uma discussão posterior, a empresa consiga provar de forma documentada e por meio de testemunhas que, de fato, o empregado pediu demissão. Tá bom? É isso aí, pessoal. E uma outra coisa também que acontece em muitas empresas, tá? E as empresas devem tomar cuidado também. Às vezes os empregados chegam lá, você pode me mandar embora? A empresa, você vai fazer o seguinte, você vai preencher esse papel, vai copiar tudo que está aqui escrito, tá? E aí a gente vai te dispensar. E aí, o que ele passa para o empregado? Um pedido de demissão. E aí o empregado preenche, né? Assim, aí a prova será na Justiça do Trabalho, porque ele escreveu aquilo de próprio punho, né? Então, se ele for uma pessoa que tenha uma plena capacidade de raciocínio, não seja uma pessoa tão leiga, ele vai entender que aquilo é um pedido de demissão e vai questionar a empresa. Isso aqui que eu estou assinando é um pedido de demissão. Peraí, não é isso que eu estou fazendo, eu estou pedindo para ser mandado embora, tá? Então, empresas, tomem cuidado para também não jogar e não forçar o empregado a fazer um pedido de demissão
para você se livrar aí da garantia provisória e da estabilidade de emprego, tá? Essa decisão, ela precisa ser espontânea, ela precisa ser de livre vontade dele. E se for caracterizado que realmente não é o caso, gente, olha isso. Ele não para, quando tem live, ele não para, gente. Ele quer participar. Ele tá concorrido hoje. Tá concorrido. Tá? Então, empresas, tomem cuidado, tá? Façam as coisas corretamente para depois não dar nenhum problema, tá? Bom, vamos ver quem tá com a gente aqui. O Távio falou que tá com a gente ouvindo pelo YouTube. Rodrigo Causa. Olá, Rodrigo, tudo bem? Obrigada por nos assistir. Vini, tudo bem, Vini? Oi, Vini. Obrigada. Mesmo que ia perguntar se está chovendo. Desculpa. E o Vini também falou que está mesmo um barulho com o som aqui. Mas é barulho, assim, de... Barulho não tá, Será que é algum barulho direto, assim? Tá dando para ouvir nossa voz? O ar-condicionado está ligado, gente. Só se for isso. Eu vou desligar, então. Peraí. Agora Mas o ar-condicionado Agora quem tá com a gente aqui no YouTube, Letícia, olá. No YouTube não, no Facebook. Letícia Moreira, olá, Letícia, tudo bem? Letícia. Obrigada. E a Thaís também, Thaís Ramos. Oi, Thaís. Obrigada por nos assistirem. Podem fazer perguntas também, tá? Bom, hoje a gente deixou... Bom, toda vez eu deixo, né? O chat do YouTube tá liberado, tá? A gente deixou lá que tem conteúdo próprio para menor. Então... A gente não sabe, né? Deixa eu ver. Que isso aqui tá... falou que tá um chiado horrível. O Rodrigo falou. Melhorou? E o Otávio falou, o sinal está bom aqui, não desligue o ar. Ai, gente. A gente tá preocupada que seja talvez a transmissão, né? Mas o sinal aqui tá bom, gente. Eu já desliguei o ar, gente, mas ele não faz barulho estranho. Eu não sei o que tá acontecendo. Bom, pessoal, se vocês não estiverem conseguindo assistir pelo Instagram, entrem no Facebook ou entrem no YouTube também, tá? Não percam a nossa live por isso. E nos perdoem também pelo barulho, gente. Vê se melhorou, porque, sinceramente, não... O Rodrigo falou que não era o ar. Então, porque o ar não faz barulho mesmo, gente, mas vai saber, né? É isso aí. Mas vamos lá. Quer leite não também? Suportem, tá? Não suportem. O Rodrigo falou que do YouTube o áudio está legal. Então pode ser. Podem acompanhar a transmissão YouTube, mesmo, pessoal. Tá. Então vamos lá. A próxima pergunta acho que você já respondeu, se o empregado sugerir a demissão pelo artigo 484 da CLT. Então, 484A, gente, é um outro caso, tá, de pedido de rescisão, é um caso de rescisão contratual pelo 484A da CLT, tá? Então, primeiramente, cabe a gente esclarecer o que é o 484A da CLT, tá? O 484A da CLT é um artigo que foi inserido na CLT após a reforma trabalhista. E o que diz esse artigo? Ele diz que o contrato ele pode ser extinto por acordo, tá? E o que é esse acordo? Essa reforma trabalhista no tocante a esse artigo, nada mais foi do que uma legalização do que já vinha acontecendo em muitas empresas, que, na verdade, acontecia algumas fraudes, né? A gente não pode ser cega também, muitas empresas realmente faziam isso, embora aconselhadas a não fazer, tá? Então, o que aconteceu? O empregado chegava lá, você pode me mandar embora? A empresa fala, olha, eu te mando embora, só que assim, eu vou depositar a multa de 40% do FGTS e depois você me devolve, beleza? Porque aí você recebe o seguro-desemprego, enfim, isso é fraude, tá? Não era permitido. Na Justiça do Trabalho, a empresa era obrigada, inclusive, a devolver essa multa se fosse comprovada que ela obrigou, tá, o empregado a repassar esse valor para ela, depois do depósito. Então, essa reforma trabalhista veio, então, para legalizar essa espécie de acordo, tá, que é um acordo que é feito entre empregado e empregador, e nesse acordo, ambos querem rescindir o contrato de trabalho, e aí a empresa não é obrigada a pagar a integralidade das verbas, com relação ao aviso prévio e a multa do FGTS. Então, a empresa deposita 20%,
da multa do FGTS e metade, ela paga metade apenas do aviso prévio. E, por outro lado, o empregado também não consegue receber o seguro-desemprego e só consegue movimentar 80% do que está depositado lá na conta do FGTS. Então, os dois entram num acordo e fazem essa rescisão, tá? E aí, pode fazer se o contrato estiver suspenso? Ou se o contrato foi suspenso e agora está em estabilidade? Bom, como é uma decisão muito recente, a gente ainda não tem ações trabalhistas, né, pedindo uma eventual nulidade desse acordo, porque o empregado alegando, por exemplo, eu estava em período de estabilidade, e aí eu fiz esse acordo para rescisão, e agora eu estou pedindo a nulidade dele, porque não, eu era estável, enfim, tá? Eu era estável, enfim. Não existe ainda uma ação trabalhista julgada com relação a isso, tá? Mas, assim, o que a gente pode averiguar aí são casos por analogia, que é uma comparação. Por exemplo, a gestante, ela tem também uma estabilidade, tá? Que é da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, se essa gestante, durante esse período de estabilidade, ela pedir demissão, esse pedido ele pode ser considerado válido, sim. Já existem ações trabalhistas que julgaram isso como válido, esse pedido de demissão, desde que seja acompanhado pelo sindicato, que ela faça isso de livre e espontânea vontade, tenha toda uma assessoria e saiba realmente o que está fazendo. Então, a gente pode comparar isso com esse caso. O empregado que teve aí o seu contrato suspenso reduzido, que agora está estável, também pode ser aplicado. Será que ele pode, então, pode ser rescindido o contrato por acordo? Nós entendemos que sim, desde que ele faça por livre vontade, né, que não haja uma forçação de barra, né, como a gente diz da empresa, tá? Porque a gente sabe que tem muitas empresas que acabam como que forçando ou instigando os seus empregados a fazer esse acordo. Então, isso não pode acontecer, tá? Isso precisa ser de livre e espontânea vontade do empregado, tá bom? Se for este o caso, então pode ser considerado válido sim, tá bom? Então, a gente aconselha até que a empresa faça um termo de acordo e, como a doutora Patrícia já tinha falado, em todos os casos, coloque testemunhas para assinar, tá? E formalize com o sindicato, não é um requisito, tá? O que a gente tem que deixar bem claro. O que a gente quer dizer é que deixe tudo muito bem claro, muito bem explicitado, deixe tudo transparecer a boa vontade do empregado, para depois você não ter um passivo trabalhista aí, tá bom? Com relação a isso, tá? E uma dica aí para quem é empregado, tá? Se você é empregado, está estável e fez esse acordo de livre e espontânea vontade, se você entrar com uma ação trabalhista pedindo a nulidade e ficar provado que você realmente estava com essa vontade e você pediu esse acordo espontaneamente, sem a empresa te forçar, você pode ser condenado a uma pena de litigância de má-fé, tá? Então, tomem cuidado, porque é um caso muito sério. Agora, depois da reforma, existe a questão do pagamento de honorários, então, se você perder a ação, você tem que pagar honorários para outra parte, tá? Então, é um caso para se pensar, tá bom? Tem uma pergunta do Flávio 2. Flávio, eu não entendi a sua pergunta, você tem que explicar, manda para a gente que audiência é essa. A pergunta dele é, o que acontece se eu for por uma audiência preliminar sem advogado? A audiência do quê? Você vai na trabalhista, na civil, né? Criminal, depende. Esclarece para a gente aí qual que é a sua dúvida efetivamente. Porque pode ser audiência, depende, porque cada área tem um rito e pode ter um ônus ou não. Então, a gente precisa, para te dar essa resposta, a gente precisa saber qual área específica é em relação a essa audiência, tá? Se você não souber a área, você pode explicar o caso para a gente, que a gente vai te dar aí um feed melhor. Dinho, obrigada por nos assistir de novo. Oi, Dinho e o Washington. Realizar do caminho, realiza do caminho, também entrou. Olá, obrigada por nos assistir.
Renato, obrigada por nos assistir novamente. Carol Calestidi. Olá, Carol. Obrigada por nos assistir também. E um coraçãozinho do Washington. Bom, então, Távio, a gente ainda tem um tempo de live aí. Pode perguntar que a gente responde, tá bom? Só especificar direitinho. E como a doutora falou, se você não souber, pode falar, quero saber de todas. A gente responde de todas para você também. Tá menos bom? Criminal, tá? Que essa não é minha área. Aliás, chegou uma pergunta aqui criminal, gente. Vamos tentar, né? Bom, vamos lá. Foi no YouTube. Do YouTube essa pergunta. Então, o Tássio perguntou o seguinte: estou em um processo de receptação culposa. Gente, culposa, ele não teve a intenção, tá? Até que nós entendemos um pouco de criminal. E ele falou que foi em 2018 em São Paulo. E hoje ele está em Pernambuco e ele está vendo o site do Tribunal de Justiça e está vendo que teria uma audiência 20 de março. Só que devido à pandemia, essa audiência foi suspensa. A dúvida que eu quero tirar é: eu preciso de advogado para ir nessa audiência? O que eu faço para saber quando será a próxima? Pois pede a senha de acesso para eu ver o andamento do processo, só que eu não tenho. Às vezes fico me perguntando, o que será que vai acontecer se eu perder essa audiência? Ou até mesmo, o que acontecerá se eu chegar na audiência sem advogado? Me tira essa dúvida porque estou muito preocupado. Tá. O Tássio, olha, é bem provável que você não saiba, mas assim, a minha área específica é civil e da doutora Agatha é trabalhista. Mas eu vou tentar te responder nas minhas limitações. Meu conhecimento é quase zero de criminal, eu tenho bem pouco, mas eu vou tentar te responder. Então, vamos lá. A primeira coisa é contrate um advogado de confiança para que ele possa acompanhar este processo. Então, pelo que eu entendi, você morava aqui em São Paulo e você se mudou. Então, é importante que você contrate um advogado, por quê? Porque se naquele processo criminal você não informar a mudança de endereço, todos aqueles atos são considerados como válidos. Então, o fato de você não indicar o seu endereço ou não estiver representado por um advogado, você perde vários benefícios, tais como não ter conhecimento da data da audiência. E qual que é o problema de você não ir na audiência? É você celebrar um acordo de não persecução penal. O que é isso? Você pode celebrar um acordo em audiência em que você não precisa nem confessar que você cometeu esse crime, um simples acordo mediante uma cesta básica, serviço em algum local, que você faz esse acordo e você não perde a primariedade. Então, é importante você, se você tiver interesse, obviamente eu acho que você tem, de ir na audiência, desde que, obviamente, o nosso conselho, comparecendo com o advogado junto. Mas, doutora, eu não tenho dinheiro. Lá no fórum, então, eles vão nomear um defensor público para você. Então, o advogado, o que é defensor público? É um advogado do Estado que te fornece se você não tiver dinheiro para contratar um advogado particular. Então, é importante, sim, você comparecer nessa audiência para que você possa realizar esse acordo, que é de grande valia para você, independente se você cometeu o crime ou não, faz esse acordo, paga a pena, seja daquela forma que eu te falei, normalmente assim, cesta básica, serviço público, etc. e tal, e você não perde a primariedade, ou seja, se você eventualmente cometer um outro crime, você não será considerado réu reincidente. Então, é de grande valia para você aí. Então, o nosso conselho, assim, para você, e detalhe, você não perde a primariedade, mas tem um requisito, você não pode cometer crime nos próximos 5 anos, tá bom? Então, é a questão da senha que você também mencionou. Nos processos cíveis, os clientes, tanto o autor quanto o réu, ele tem direito a receber uma senha de acesso. Então, vai até o fórum e pega essa senha de acesso. Só que o fórum, doutor, está fechado por causa da pandemia. E no criminal é igual? Sim, no criminal é igual. Tanto o autor
Quanto à vítima, tem direito de obter essa senha. Mas, doutora, como que eu consigo essa senha se os fóruns estão fechados? Por exemplo, os fóruns aqui de São Paulo, até contra a ordem, estarão fechados até o dia 27 de julho. Algumas varas, que eu digo extremamente competentes, como que elas estão fazendo? Algumas varas criminais que nós conhecemos. Eles estão fazendo uma videoconferência, seja com o autor, ou seja com a vítima, faz uma videoconferência, então você que responde por esse processo, você liga no WhatsApp do cartório, todos estão home office, mas tem o WhatsApp. Liga no cartório, eles fazem uma videoconferência com você, confere pela sua, obviamente pelo seu rosto, se é você mesmo, e você tem que apresentar o seu RG para novamente confirmar que você é você mesmo, e eles te fornecem essa senha de acesso. Então, como que você faz? Vê primeiro onde tramita o seu processo e entra no TJ de São Paulo, www.tjsp.jus.br, isso mesmo, e lá tem um link que vai aparecer quais endereços e telefones. Lá vai aparecer o e-mail. Manda um e-mail para o cartório onde está tramitando o seu processo, explica que você quer a senha e qual o procedimento, e eles vão te responder. Se eles vão fazer procedimento por e-mail, porque tem cartório que também está fazendo procedimentos por e-mail, ou por WhatsApp, ou por e-mail. Tudo vai depender de onde está o seu processo. Mas esse é o nosso conselho nas nossas limitações, mas não deixe de ter um advogado te representando, porque pode ser que você perca aí vários prazos, perca a audiência, que vai te impedir de usar esse benefício da não persecução penal e perca várias outras coisas importantes dentro de um processo, tá bom? Então, nosso conselho é sempre contrate um advogado, se possível. Eu não vou te falar para você nos contratar, porque não é nossa área. Mas se tiver algum caso trabalhista possível, estamos à disposição. É isso aí. Então, assim, o pessoal às vezes fica muito, relapso com relação à audiência. Eu não vou na audiência, não, depois eu vejo o que acontece. Gente, perder a audiência é um problema, porque tanto para uma parte como para outra, em todas as áreas. Qualquer esfera. Qualquer esfera. Até a audiência, uma mera audiência de conciliação, se você não for, que na trabalhista ou é conciliação em conhecimento ou inicial, se a empresa não comparecer, perde o processo inteiro, né? Então, fala, não vou porque não vou fazer acordo, né? A não ser aquelas do Sejusc, né? Mas se não for, pode perder o processo inteiro, né? Então, prestem atenção aí, tá? É isso mesmo. E detalhe, né? Eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês um dia não nos contratarem trabalhista, mas eu espero que vocês contratem. Se vocês forem numa audiência trabalhista e você é empregado, isso já aconteceu com a gente, é muito engraçado, gente. E aí a empresa não comparece, não significa que você vai ganhar tudo. Tem coisa, gente, que a prova é de vocês. Então, tem advogado que a empresa não comparece, aí o advogado fala assim para o reclamante, a gente ganhou tudo. Né, doutora? Gente, não, vocês não ganharam tudo. Vocês ganharam só o que cabia a eles provarem. O que cabe a vocês têm que provar, tá bom, gente? Então, algumas vezes aí os empregados se empolgam porque a empresa não foi, mas não ganha, às vezes, tudo ou nada, dependendo do pedido dela. Então, dependendo do pedido, por exemplo, dano moral, a prova é do empregado, não é da empresa. Então, se você entra com um processo, uma reclamação trabalhista, pleiteando indenização por danos morais e a empresa não comparece na audiência e você não pediu para provar, você perdeu o processo. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Bom, pessoal, inclusive uma coisa que eu esqueci de falar no começo da live é que, assim, tem surgido muitas perguntas que não têm somente relação com a pandemia da Covid-19. Então, assim, nós deixamos assim aberto e bem amplo, podem fazer perguntas sobre qualquer assunto, desde que na nossa área, o que não for da área, a gente vai tentar responder, como a gente tentou para o Flávio, né? Flávio, não. Tássio, tá? A gente vai tentar responder, mas está aberto para todas as questões, inclusive muitas são perguntas que surgiram com os nossos vídeos, tá? Que a gente tem diversos vídeos no nosso canal Meu Direito no YouTube. Podem entrar lá, que tem vários e vários assuntos.
E as pessoas fazem perguntas adicionais, então a gente está respondendo também, tá? Podem fazer perguntas com relação à pandemia, mas também está livre para qualquer assunto, tá? Então, o Denilson Melo, né? Isso. Ele falou o seguinte: posso colocar a conta de luz com meu nome sujo? Eu acredito que ele tenha perguntado se ele pode colocar no nome dele a conta, né? Se ele tiver com o nome sujo. O nome dele é Denilson. Essa, pessoal, é uma dúvida de muitas pessoas que estão com o nome sujo, ou seja, que, incluído no rol dos maus pagadores, esse é o nome. E, de fato, essa inclusão no cadastro de proteção ao crédito dificulta muito, né, doutora? Dificulta muito essa pessoa exercer as suas atividades comerciais, tais como compra, empréstimos. Então, de fato, a vida dessa pessoa se torna um tanto quanto difícil. Mas e se ela precisa pedir uma solicitação de energia elétrica, uma solicitação de água? Imagina, isso é um serviço, gente, essencial. A concessionária que presta esse tipo de serviço, que ela é uma autorização do governo que ela tem para prestar esses serviços essenciais para nós, de água, luz. De fato, o fato da pessoa ter o nome sujo não deve impedir com que ela tenha esse benefício, porque a gente está aí, isso afronta a dignidade da pessoa humana. Então, ele tem toda a razão. O fato de ele ter o nome sujo não impede e não deve impedir de ele ter esse benefício, esse serviço, até porque, para ele ter esse benefício, ele paga. Então, tem paga. Então, bolufa se o nome dele estiver sujo, concorda? E se a empresa, se ele não efetuar o pagamento, vai ter o corte. Então, a gente não pode impedir que a pessoa tenha o mínimo possível para sobreviver, que é água e luz. Hoje a gente não consegue, talvez pessoas lá, né, lá atrás conseguiria, mas hoje quem consegue sobreviver sem isso? Impossível. Então, mas você pode falar assim, mas doutora, a empresa está me impedindo, ela não está autorizando, não está me dando esse benefício. Nosso conselho, então procure um advogado de confiança para que ele possa ingressar com uma medida judicial, para que o juiz determine imediatamente o fornecimento da energia ou de água para você. Inclusive, isso cabe indenização por danos morais, tá bom? Mas você tem toda a razão. Provavelmente ele viu o nosso vídeo lá no YouTube. Exatamente. Vamos lá. Agora a pergunta foi pelo WhatsApp da Ana. Ela perguntou o seguinte: eu tinha uma dívida com o banco ano passado e a quitei integralmente. E agora, diante da pandemia, estou muito precisando de um empréstimo. E meu gerente abriu que o banco não quer me emprestar em razão de dívida anterior já paga. Isso está correto? Esse é um problema, pessoal, de muita gente. Nessa época de pandemia, muitas pessoas, é aquilo que nós sempre batemos na live, sofreram impactos diretamente na vida. Então, pessoas perderam o emprego, empresários tiveram que fechar as portas, aqueles que estão funcionando diminuiu o caixa literalmente, então pessoas sofreram diminuição no salário também. Então, vários problemas surgiram na vida dessas pessoas, e o que acontece, muitas vezes, ela precisa de um empréstimo para continuar sobrevivendo. Só o que acontece? No caso dela, ela fez o empréstimo, pelo que eu entendi anteriormente, não cumpriu com esse empréstimo, mas depois ela pagou. E aí, agora ela quer novamente, o banco não quer emprestar. É direito do banco? Gente, infelizmente é direito do banco negar. Ela não é obrigada a fazer um novo empréstimo para você, porque isso é um ato do fornecedor. Agora, isso eu estou falando, gente, de empréstimo, tá? Empréstimo, cheque especial, cartão de crédito. O banco não é obrigado a te dar. Ele tem que analisar o seu perfil e entender ao léu dele se você tem ou não direito disso. Diferente de você falar assim, doutora, o banco não quer abrir uma conta salário para mim, porque eu tive uma dívida dela anterior. O banco não quer abrir uma poupança para mim. Isso não, o banco não pode. O banco tem obrigação
mesmo que você tenha uma dívida com ele de te fornecer, de abrir uma conta salário, de abrir uma conta poupança, isso ela não pode te impedir, tá bom? Então, uma coisa empréstimo, cheque especial, etc. Dinheiro que ela que ela pode ou não te emprestar, fica a critério dela. Agora, um serviço essencial, que é uma abertura de conta salário, uma abertura de conta poupança, isso o banco não pode te impedir. Então, infelizmente, Ana, não há nenhuma medida judicial que você possa ingressar aí contra o banco ou obrigá-lo para que ele empreste esse dinheiro para você. O nosso conselho é procure uma outra instituição bancária para que talvez você consiga aí esse empréstimo ou até um outro tipo de empresa. Só não procure, pelo amor de Deus, pessoas físicas, né? Agiotas, porque além dos juros ser exorbitante, você pode ter outros problemas pessoais com essas pessoas. Esse é o nosso conselho para você. Então, Ana, e uma coisa também que acontece é que as instituições financeiras, elas consultam muito o score, né, do Serasa. E se você atrasou uma dívida, isso pode baixar a tua pontuação. Então, assim, as instituições consultam. Então, todo o seu histórico financeiro vai influenciar, tá? Vamos dar um oi aqui para o pessoal que entrou. O Leandro. Olá, Leandro. Leandro, tudo bem? Obrigada. Rodrigo, calma, tá? Que eu já vou falar para a Patrícia que ela tá linda. Você já falou 2 vezes que eu não... E agora repetiu. Obrigada, mas tá dado o recado. Eu não tinha visto, Rô. Obrigada, Karina, por nos assistir. João Pedro, já falei? João Pedro Oliveira. Obrigada também por nos assistir. O Távio esclareceu, ele mandou uma outra mensagem, só que ele mandou outra pergunta. Ele falou o seguinte: eu posso usar um defensor público de um estado para responder um processo de outro estado? Ele tinha perguntado para a gente com relação à audiência preliminar, né? E aí a gente pediu para ele esclarecer que tipo de audiência, mas ele falou aí com relação a defensor de um estado para responder um processo de um outro estado. Aí, no caso, ele está procurando uma defensoria pública. Eu acredito, eu vou ousar te responder. Eu acredito que não. Você tem, porque assim, você tem, como o processo tramita num determinado local, eu ouso acreditar que o defensor tem que ser daquele local. Porque não é um advogado particular, ele é um defensor público, então eles têm uma área de atuação. Exatamente. Se for um advogado, sim, nós, por exemplo, atuamos no Brasil inteiro. Só aí ver se, né, ele está em dia com a OAB, porque, salvo engano, após um certo número de processos, ele precisa pagar uma outra mensalidade para a OAB do outro estado, para ele poder atuar e não dar nenhum problema, tá? Mas, assim, caso de defensor público, consulte a defensoria, né? Então, acho que você vai ter uma resposta mais sólida se realmente eles podem atuar. Mas a minha opinião também é que não tem como. Em outro estado, não. Mas cada estado tem a sua defensoria, tá? Dá para você procurar. Porque vamos pensar, local. Imagina, o estado de São Paulo pagando o defensor público para atuar em Minas Gerais. Vai ser uma briga, né, doutora? Então, porque são verbas diferentes. Exatamente. Diferentes então, estados para fazer o pagamento. Mas é o que a doutora falou, o importante é você verificar juntamente com eles, mas eu acredito que não. Exatamente. Tem que ser do local mesmo onde tramita o seu processo. O Leandro entrou para nos assistir. Olá, Leandro, tudo bem? E no Facebook, José Carlos Arriaga. Oi, é o José. Tudo bem, Zeca? Todos amigos. Bom, agora vamos para a próxima pergunta. É a pergunta do Clécio. Ele perguntou via WhatsApp. Ele falou o seguinte: doutora, eu tenho um imóvel para locação. Surgiu um locatário. Minha dúvida é a seguinte: amanhã ele pode alegar revisão contratual em razão da Covid-19? Essa é uma dúvida, gente, bastante relevante e que ainda assim, ao nosso ver, não há uma resposta. Por quê? Lá atrás, ele celebrou um contrato que ele se obrigou e ele não contava com a pandemia. Aliás, ninguém contava com essa pandemia. E como nós sempre batemos, não adianta, porque você celebrou um contrato, alegar Covid-19 para você obter uma revisão contratual. Não é isso só.
você precisa comprovar que houve efetivamente um impacto naquela relação, tá bom? Então, qual que ele, pelo que eu entendi, olha, eu já estou na pandemia. E se eu fizer um contrato hoje, que a pessoa já sabe da pandemia? E ela já tem uma condição. E ela já tem uma condição. Ao que tudo indica, ela já sabe qual é a condição dela. Ela já sabe, né? O problema que nós estamos enfrentando. Então, doutora, se eu locar o meu imóvel para esse locatário, ele está celebrando o contrato nessa época de pandemia, ele ainda assim pode pedir uma revisão contratual? Olha, nós temos 2 pontos de vista. O primeiro, até pode, porque ele celebrou um contrato hoje na pandemia, mas ele não sofreu nenhum impacto. Então, por exemplo, ele é assalariado e ele ganha um X por mês. Mas amanhã, a gente não sabe até quando essa pandemia vai perdurar. Então, nós não temos ainda conhecimento de onde vai parar isso. Mas imagina, então, daqui 3 meses, houve uma redução do salário dele. A gente vai falar que não, ele não pode aí pleitear uma revisão. Mas eu vou te dar um conselho, que é o que nós estamos fazendo no escritório para contratos para os locadores, tá? Locatário não, que a gente briga. Então, assim, a gente faz conforme por onde nós estamos. A gente defende o lado que nós estamos. É a nossa função, né, gente? Por isso que nós temos 2 teses sempre para tudo. Exatamente. Então, a gente tem que pensar em quem nos contrata. Então, quando nós estamos fazendo hoje, nessa época de pandemia, contrato pelo locador, nós estamos inserindo uma cláusula dizendo o seguinte, que o locatário tem conhecimento que ele está celebrando o contrato em época de pandemia e que ele renuncia. Aí você vai falar, doutora, pode isso? Deixa eu terminar. Que ele renuncia a qualquer pedido de revisão contratual de cláusula ou renúncia do contrato, etc. e tal, desiste, porque ele tem conhecimento de que ele está fazendo esse contrato nesta época, então ele não pode alegar caso fortuito ou força maior. Mas você vai falar, doutora, adianta? A gente não sabe. A gente não sabe, a gente colocou. É o famoso se colar, colou. Se vai acontecer, o que vai acontecer, eu posso contar para vocês depois, se valeu a pena colocar ou não. Mas os locatários estão assinando essa cláusula e os locadores estão ficando bem felizes com isso. Então, vai a dica aí para vocês que têm imóveis e querem colocar, nós estamos colocando e está dando certo. Se alguém vai pedir amanhã uma revisão judicial, é outro caso. A questão é o seguinte, se o locatário assinou aquela cláusula, isso meio que impede ele, vai falar, nem vou procurar um advogado, porque eu já assinei aquilo lá, já sabia que ia acontecer, né, doutora? Então, assim, já impede que ele dê o próximo passo. Gente, eu não estou sendo advogada do diabo para os locatários, não é isso. É o que eu falo, a gente atua conforme quem nos contrata. Então, se você um dia nos contratar, a gente vai fazer de tudo para te beneficiar, desde que não seja maléfico para outra parte. Então, isso é totalmente legítimo, a gente não está prejudicando o locatário. É uma cláusula que a gente entende totalmente plausível para proteger o locador, tá bom? Então, essa é uma dica que vocês podem aí usar ou informar para outras pessoas aí que tem imóvel, que vale bem a pena, tá bom? É isso aí, pessoal. Bom, e a gente parte da premissa de que quando as pessoas assinam um contrato, elas estão cientes, elas têm uma plena capacidade de entendimento, não são pessoas leigas, e também o contrato é assinado por testemunhas, tudo para deixar isso bem robusto, né? Para depois não haver nenhum problema com relação à nulidade, né? É isso mesmo. O que eu não posso é aquilo, né, doutora? Eu posso tudo, desde que não infringe a legislação. No nosso ponto de vista, essa cláusula não tem nada demais, né? Não está ultrapassando nenhum limite, tá bom? Exatamente. Agora a pergunta da Natália pelo WhatsApp. Ela falou, doutora, qual a obrigação do médico na relação com o seu paciente quando o paciente o procura na busca da cura de sua doença? Tá. Não sei se tem a ver com o Covid, o que ela está falando, mas assim... Não vai ter cura, né? Por enquanto. Gente, assim,
o médico é a mesma coisa que o advogado. Ele não tem nenhuma obrigação de resultado, ele tem obrigação de meio. Que é isso? Ele tem obrigação de utilizar todos os conhecimentos técnicos disponíveis para que haja cura. O fato de não ocorrer a cura, o médico não tem nenhuma responsabilidade, tá bom? O fato da pessoa não se curar, porque assim, não é só o conhecimento dele, mas tem outras coisas que são consideradas para que ocorra a cura, ok? Quando há responsabilidade do médico? Quando ele age com imperícia, imprudência, ou negligência. Então, nesses casos, há responsabilidade do médico apenas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Ele faz uma cirurgia e esquece uma gaze dentro da pessoa. Nós já pegamos vários casos assim no escritório. Isso é uma obrigação de meio, porque ele tem obrigação de saber que ele não pode deixar uma gaze naquela pessoa. Isso é uma responsabilidade do médico. Ele vai ser responsável por todos os danos causados naquele paciente. Outra, o médico dá uma alta prematura para o paciente. Ele não poderia dar aquela alta. Ele é responsável, porque ele tinha que ter conhecimento técnico que não era o momento de dar a alta para aquele paciente. Outra coisa, outro exemplo de responsabilidade, de culpa do médico. O médico é anestesia e vai me fazer uma cirurgia plástica no paciente. Ele não tem competência para isso, ele não tem conhecimento técnico para fazer uma cirurgia dessa. Então, ele é responsável por tais atos. Então, veja, precisa ter um erro médico e não a responsabilidade dele por não ter ocorrido a cura daquele paciente. Não sei se eu fui clara para vocês nessa questão, mas ele precisa realmente errar e não agir corretamente e não ocorrer a cura. Ele não precisa alcançar o resultado, basta ele utilizar os meios cabíveis para que ocorra. Se vai ocorrer ou não, aí isso é uma outra coisa que não cabe a ele, é a mesma coisa que nós advogados. Nós temos obrigação de atuar com o nosso conhecimento, de utilizar todos os meios cabíveis para fazer a defesa do nosso cliente. Se vai dar certo ou não, não é responsabilidade nossa, porque não é a gente que vai decidir, né, doutora? Exatamente. A gente dá o nosso melhor. É o que eu sempre digo. Às vezes tem cliente que procura falar, doutora, e se ele comprar o juiz? Aí a gente brinca, se ele comprar o juiz, acontece? Eu nunca vi. Em quase 20 anos de advocacia, eu, sinceramente, nunca vi. Mas se acontecer, ele vai ter que comprar 3 juízes na segunda instância. E se acontecer de ele comprar, ele vai ter que comprar os outros lá na terceira. Ou seja, era melhor ele pagar o processo aqui do que pagar todo mundo. É muito dinheiro. Então, assim, gente... A não ser que seja uma empresa muito, muito grande, muito forte. Mas, eu nunca vi. Às vezes nem vale a pena, né, comprar, porque é mais fácil pagar a condenação. Comprar. É mais caro. Tem que comprar muitas pessoas, né, em diversas instâncias, tá bom? Bom, chegou mais uma aqui do tempo? Marcos. Dá tempo da gente responder essa? Quantos minutos tem? Tem. Acho que é a última, gente. A gente não vai conseguir responder mais. E a gente está recebendo outras pelo WhatsApp também. Provavelmente vai ficar para a próxima, tá? Mas vamos lá. O Marcos perguntou assim: desde o começo da pandemia, estou vivendo na mesma casa com uma mulher. Estamos juntos. Eu já estava imaginando qual seria a pergunta. Estamos separando. Estamos juntos há algum tempo, mas morando juntos por causa do Covid-19. Isso é união estável? Tem algum período mínimo para ser considerado união estável? Tipo, o tempo de estado de calamidade. Ô, Marcos, assim, não existe período mínimo. Você não precisa ter a intenção de constituir família um dia. Basta algumas horas, isso já é considerado união estável. Então, assim, quais são os requisitos da união estável, para você entender? É a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família. Então, para você ter uma ideia, você não precisa nem conviver sob o mesmo teto para ser considerado união estável.
Basta que as pessoas conheçam vocês como parceiros, né? Como marido e mulher, ou parceiros com o objetivo de constituir família, isso já é considerado união estável. Então, o que a gente brinca, muito cuidado, os namorados, né, doutora, que brincam, que isso pode ser considerado depois união estável. De casinha, né? Brincam de casinha, ou às vezes nem brincam de casinha e falam assim para os outros, é minha mulher, ai, meu marido, e nem é namorado. Aí o cara morre, ou a mulher morre, e depois vai querer brigar por herança, e consegue. Então, muito cuidado com brincadeiras, né, doutora? Que a gente já viu casos, já participou de casos semelhantes a isso, para depois você provar que não era, porque ele brincou e as outras pessoas acreditaram, né, doutora? E às vezes até nas redes sociais, né, se tratam como marido e mulher. Exatamente. Meu maridinho, meu companheiro, né, meu dia a dia com você, agora que estamos juntos para sempre. Nossa, então fica transparecido para todo mundo de que realmente eles são casados, né? Então, assim, a união estável, ela é também subjetiva, tá? Então... Os homens estão rindo! Renato, pode continuar indo lá para casa, não tem problema. Ai, gente. Não tem problema, não é união estável, tá? Bom, então o que vale é a intenção, isso é subjetivo, tá? Objetivo de constituir família, né? Objetivo de serem realmente casados. E não precisa morar sobre o mesmo teto, tá, gente? Por isso que a gente tá brincando. Cuidado com essas brincadeiras aí, que vocês podem se dar mal depois. Eu vou até printar essa tela, que a Helena já falou. Parabéns, Agatha e Renato, somos casados. Pronto, união estável. Então, assim, gente, é um assunto sério. Mas, né, pelo que eu entendi aí que ele tá falando, eles acabaram tendo que morar juntos por causa da Covid-19. Mas não dá para entender pode ser, de constituir família, pode ser, né? Marcos, que você tenha que ter saído da sua casa, por exemplo, para ir morar na casa da sua namorada, porque, sei lá, sua mãe é idosa e você é enfermeiro. Olha a situação, né? Então, isso você pode alegar, né? Se de repente ela alegar união estável e você disser que não é. Então, assim, você pode alegar, não, eu tive que sair da minha casa porque a minha mãe é idosa e eu tinha uma profissão que me trazia riscos para minha mãe, riscos de contágio. E aí tive que ir para casa da minha namorada e fiquei lá. Então, assim, né? Cada caso é um caso, mas analise bem se realmente pode ser considerado união estável ou não, que é realmente a intenção, tá bom? Tem uma pergunta aqui do Rô, vai ter que ficar na próxima, que já tá acabando. Porque infelizmente o Instagram, ele cai a live com 1 hora, tá? Então, mesmo assim, a gente agradece a participação de todos vocês. Falamos no início da live que hoje nós estamos concorrendo com o presidente, que também está fazendo uma live. Gente. Mas assim, né? Vocês podem ficar no celular com a nossa, na TV com ele, mas assim, agradecemos todos que nos assistiram, todos que participaram, fizeram suas perguntas. Rodolfo também, não vamos esquecer, Olá, né? Que está aqui com a gente no Instagram. Obrigada por nos assistir. Também entrou mais gente aqui no Face, é o Michel Mandelman. Olá, Michel. Gente, eu não consegui enxergar, só a Agatha tem esse privilégio, um pouquinho maior. E ele falou, muito boa iniciativa, Patrícia, te conhece. Quem Michel Mandelman. Michel. É o doutor Michel. Olá, doutor Michel. A gente chegou fazia no finalzinho. NGT lá, o programa da Fê. Tudo bem, doutor? Obrigada. Olá, Michel, muito prazer. Bom, gente, então assim, a gente vai encerrar, tá? Obrigada, Rô. Obrigada, Helena. Obrigada a todo mundo aí que está nos assistindo, tá? Gente, o Rô é um fofo. Olha, várias coisas. Além de ele falar que eu estou linda. Não, linda não, bonita. Não sei o que ele fala. É isso aí, gente. João Pedro, live incrível, aprendendo bastante. Obrigada, valeu, João gente. Pedro. Obrigada, pessoal. Gente, até a próxima. Mandem suas perguntas, tá? Quaisquer perguntas agora, tá bom? Beijo, pessoal. Obrigada.